Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Eu convido a todos vocês que estão conosco nesta noite, que juntos possamos exaltar, glorificar ao Senhor nesta noite. Vamos prestar um culto de louvor e adoração, que só o nosso Deus poderoso, majestoso, só Ele é devido. Vamos iniciar o nosso culto cantando o hino de número 476 do cantor cristão Brilho Celeste. Você que nos acompanha pelo Face, seja bem-vindo. Vamos louvar e adorar ao Senhor juntos. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, deixa minha alma, glória de Deus, com alegria, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, deixa minha alma, glória de Deus, com alegria, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, deixa minha alma, glória de Deus, com alegria, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos aqui presentes, nosso bem-vindo. Também aos irmãos, aos amigos que estão à distância, mas acompanhando conosco, ou participando, melhor dizendo, em tempo real. Peço também, aproveito esta oportunidade, para que cada um de vocês, com seu celular, ou notebook, ou computador, estejam compartilhando também este culto para outras pessoas, os que estão aqui presentes, os que estão também à distância.
E nós vamos orar agora. Eu quero pedir o nosso irmão Sidney para que esteja aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. Desde já, agradecendo ao Senhor por este dia maravilhoso, por esta chuva que cai regando a face da terra, para que ela possa nos fornecer o pão de cada dia. A chuva também é pão do céu para as nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer. Desde já, coloque o seu pedido de oração aí também, na página do Facebook da igreja, tem aí também o WhatsApp da igreja, deixa o seu pedido de oração. Quero desde já compartilhar aqui o pedido de oração da irmã Marlete. Irmã Marlete é uma irmã que mora em Itaboraí, Rio de Janeiro. A sua mãe, que é ex-ovelha minha, irmã Eli, faleceu semana passada. A família está enlutada e ela hoje deixou registrado o seu pedido de oração no nosso culto pela manhã. E vimos depois na parte da tarde. E agora então estamos compartilhando este pedido por essa família enlutada, a família da irmã Marlete. E desde já, coloque o seu pedido, a sua gratidão também a Deus, embora tenhamos outra oportunidade de oração daqui a pouco mais. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais este dia, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esta chuva que está caindo, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por cada bênção recebida, ó Pai. Vem te pedir, ó Pai, pela vida de cada um que se encontra, ó Pai, e aqueles que também estão assistindo o culto online, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, ó Pai. Vem te pedir também, ó Pai, que o Senhor possa estar atendendo a cada pedido, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Vem te pedir também, especialmente pelo pedido da nossa irmã Marlete, ó Pai, que essa família que se encontra enlutada, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada um, ó Pai, esteja tocando os corações, ó Pai, esteja confortando, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Essa oração que eu te faço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nos louvores seguintes, também haverá oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Os irmãos aqui no santuário terão a oportunidade para fazer as suas dedicações. Os que estão nos acompanhando à distância, tem também aí a descrição da contribuição online, como cada pessoa desejar, assim poderá contribuir não só para o dízimo, para ofertas diversas, mas também estamos na nossa campanha de construção, temos a segunda etapa da cobertura para ser colocada e tem os acabamentos. Por isso que hoje de manhã nós falamos que a nossa construção não tem previsão para terminar, mas os membros da nossa igreja têm aquele compromisso de mensalmente manterem aquela contribuição destinadamente para esta finalidade. Ministério de Louvor. Nós vamos continuar adorando, louvando ao Senhor, agora com os cânticos. E nós vamos começar cantando, iniciando a parte dos cânticos, cantando o cântico Consagração. E esse cântico fala: ao Rei dos Reis consagro. Consagre aí sua vida onde você estiver agora, colocando-se, adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu
com mais um cântico e dessa vez eu peço aos irmãos se coloquem de pé, que vocês vão poder louvar com as palmas também. Então nós vamos precisar aí das palmas dos irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Glórias a Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Parará, 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 parará. Parará, 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 parará. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ainda, os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade, se quiser permanecer de pé. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o cântico Venha o Teu Reino. E se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode trazer aqui no altar do Senhor, dedicando ao Senhor a sua oferta. Mas dedique também ao Senhor a sua vida, amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal.
Espírito Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Pai, assim como acabamos de louvar e de cantar agora, Senhor, venha o teu reino, Pai. Ó Deus, faça-se presente em nosso meio. Venha, ó Deus, visita a tua igreja, visita o teu povo espalhado sobre a face da terra, Senhor. E abençoa-nos, ó Deus, para que cada vez mais possamos vencer todos os obstáculos, vencer todas as lutas, vencer todas as artimanhas do inimigo, ó Deus, que se levantam contra nós, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa estar nos curando, nos libertando, ó Deus, das mazelas, das coisas que nos prendem a este mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, ó Pai. Nós pertencemos ao teu reino, ó Pai. E que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos assim no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Bom, hoje pela manhã eu falei sobre essa nova realidade. Este é o novo tempo, é o novo normal, que estamos ainda nos adequando a ele. Na verdade, nós nos sentimos assim, passando por uma metamorfose, porque ainda estamos voltando às nossas atividades regulares, ainda com algumas restrições. Hoje pela manhã fizemos o nosso primeiro culto no santuário online, aos domingos. Pela manhã estamos querendo fazer esses cultos online, quando os cultos forem aqui no templo. Irmão Oswaldo, hoje já ficou muito animado para que nós possamos fazer também os cultos lá na praça, quando tivermos que fazer, aqui em frente ao templo, também online. Nós falamos para ele que a dificuldade é a questão do microfone, porque trazer o som para a nossa live é que vai ficar complicado, mas nada é impossível. Hoje ele estava lá reunido com o Anselmo e conversando alguma coisa já nesse sentido, porque nós marcamos espaço na praça aqui de Nova Brasília. Hoje pela manhã, na saída aqui do culto
ali na porta do templo. Mateus, não sei se ele vai se lembrar ou se ele botou sentido, mas ele e a irmã Ellen estavam ali à porta na hora que uma das pessoas que participam do culto lá conosco, na rua, veio ao templo. Aliás, também abordou o irmão Aversino, parece que abordou o irmão Aversino, diácono na nossa igreja. E foi assim uma conversa gostosa, foi um bom tempo de conversa, onde ele falava praticamente sozinho sobre o nosso culto, mencionando os momentos do culto, mencionando as mensagens, as pregações, os louvores, trazendo felicitações para o pastor, mas eu disse para ele que toda a honra e toda a glória seja para o nome do nosso Deus, e parabenizando pelos nossos cultos na rua. E ele não é membro de igreja ainda, mas já se sente parte da igreja por conta de vários cultos que ele participou conosco ali na praça. Inclusive, o último culto nosso na praça, ano passado, eu e o Henrique tínhamos colocado nas mãos de Deus a vida dele, porque quando ele saiu daqui de moto, nós ficamos preocupados. Não foi isso, Henrique? E quando saí daqui, depois de ter me despedido de todo mundo, um acidente bem ali no semáforo, e ele que era a vítima. E ele estava agradecendo porque a vida dele foi poupada. Teve fratura na bacia, mas já está andando, está curado. E eu falei para ele, do jeito que você saiu daqui, eu e o Henrique, nós colocamos a sua vida nas mãos de Deus. Mas nos surpreendeu ali fora. E agora à noite, aqui na hora do louvor, a irmã Vera ministrando louvor com o Ministério de Louvor. Então, o Robson veio à frente, já contando com a oração. E eu falei para o Fernandinho, olha, convide-o à parte e ore por ele, porque eu sei que ele quer oração. É outro também que participa conosco nos cultos ali na rua. Então, nós não fomos hoje, mas de manhã veio um ao nosso encontro, e agora à noite um outro aqui presente também conosco. A igreja não pode abandonar aquele posto. Nós consagramos aquele ponto também para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já falei que aquele espaço ali é um tabernáculo, o templo provisório, o templo móvel. E conforme eu disse pela manhã, digo agora de novo, a comunidade, os moradores, que esteve hoje pela manhã, agradecendo a Deus por nossa presença ali. E nós temos que continuar levando a palavra. Aliás, ele dizia isso, olha, não só eu, mas os comerciantes, ele falando assim, os comerciantes também parabenizando pelas mensagens, pelos louvores. E ele falou uma coisa interessante, vocês preparam as pessoas para o culto. Ele falou isso. Vocês começam fazendo o anúncio, vocês começam cantando, outro vai lá e também faz um solo, aquilo vai preparando o coração da gente, que a gente quer ir embora e não consegue, e acaba ficando para a mensagem. Olha que coisa maravilhosa. Então, realmente, é o espírito de culto, o espírito de adoração e de louvor. E, ao mesmo tempo, nós estamos assim, né? Vem todo mundo, não vem? Vamos forçar todo mundo a estar presente? Por enquanto, nós não temos condições de forçar ninguém. E também não nos sentimos em condições de ficarmos assim, fazendo uma apelação para que todos tenham que estar. Agora, é cada um colocando a sua mão na consciência, diante do Senhor, e dizer, eu vou ao culto. Se não pode vir aqui no espaço físico, está realmente participando conosco à distância, irmã Vanderleia agora, manda uma saudação. Tenho falado muito sobre a irmã Vanderleia, porque hoje pela manhã eu falei que ela e o irmão Clanir, lá em Caraí, Rio de Janeiro, querem ser membros da nossa igreja. Em maio agora se mudam para Curitiba, mas querem ser membros da nossa igreja, porque segundo eles não têm perdido um culto. E não fica tão difícil assim, porque a irmã Vanderleia é uma ex-ovelha de longos anos. É ex, mas ainda é ovelha do coração. Então não fica difícil assim para que isso se torne uma realidade. Mas há pessoas que podem vir, por que não vêm? Então eis a questão. Há pessoas que não podem vir,
então é uma questão delas com Deus. Mas o culto não vai deixar de ser feito por causa disto. De qualquer maneira, sabemos que os tempos são outros e a igreja precisa se adequar a essa realidade para não perder também esta porta que se abriu, esta oportunidade. Nós vamos orar mais uma vez e após esta oração, eu também queria que o Ministério do Louvor nos ministrasse mais um cântico. Vou pedir ao Ministério do Louvor para, após esta oração, nos conduzir a Deus em oração. E eu gostaria de pedir ao nosso irmão Márcio para que estivesse aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. A irmã Vera já orou, mas nós vamos orar ainda considerando a entrega dos dízimos, a entrega das ofertas. Os irmãos que queiram participar também neste momento de oração, podem vir aqui à frente. Quem tem algo a agradecer, quem tem algum pedido a fazer, ou então coloque-se de pé aonde estiver. Coloque para o Senhor a sua vida agora nesta hora. Oremos, amados. Amado Deus, soberano Pai, louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor é. O Senhor, Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de reunião, Deus, onde nos propusemos a prestar um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor, um agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu sustento, pela Tua misericórdia para conosco, Deus. Obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração. Não olha, Senhor, para as nossas falhas, para os nossos erros, por tudo aquilo que temos desagradado ao Senhor, mas olha, Senhor, para o nosso desejo de Te servir, o nosso desejo de estar perto do Senhor, o nosso desejo de adorar ao Senhor, nosso desejo de fazer com que as nossas ações agradem ao Senhor. Ó Deus, permita que tenhamos mais oportunidades como essa, onde podemos rever os irmãos, onde podemos nos ajuntar para adorar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Ó Senhor, obrigado pelos cânticos que foram entoados ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta chuva que cai, por esta bênção que o Senhor derrama sobre nós. Como disse o pastor, como esse maná, por esse maná que cai do céu, por essa comida que cai para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas Tuas bênçãos para conosco, Deus. Ó Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua voz, para falar com o Senhor, para receber o recado do Senhor neste momento, Senhor. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos permite de devolver o dízimo, de ofertar ao Senhor uma pequena parte daquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que tem um coração grato diante do Senhor por uma bênção alcançada, ó Deus, por o Senhor ter respondido a oração, por o Senhor ter fortalecido aquele que estava fraco, por o Senhor ter alegrado aquele que estava triste, ó Deus. Que o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido até aqui. Nós louvamos ao Senhor. Ó Jesus, obrigado por tudo. Obrigado por cada vida que se dispõe a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, colocamos tudo diante do Senhor para ser usado e moldado de acordo com a Tua vontade. Não permita que o inimigo tenha ações na nossa vida. E ainda que tenha, que o Senhor nos ajude a vencê-los, nos ajude a nos aproximar mais do Senhor, para que possamos ser mais do que vencedores, segundo a Tua palavra, Deus. Ó Deus, assim, ó Deus, pedimos que o Senhor perdoe as nossas faltas. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Aqueles que têm nos assistido pelas redes sociais, ó Deus, aonde quer que esteja, que seja abençoado, Deus, pela Tua ação no nosso meio, Deus, e que possa estar respondendo a cada um de acordo, Deus, com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Deus, mas que esta comunidade consiga, ó Deus, e veja o Senhor atuando no nosso meio, o Senhor nos ajudando, o Senhor nos protegendo, o Senhor nos guiando a fazer a Tua vontade e anunciar o Teu Evangelho, o Teu reino. Ó Senhor, nós Te agradecemos por tudo, por ter nos ajudado até aqui.
no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Teu amor não falha, amém? Vamos colocar de pé? Esse cântico também pede as palmas dos irmãos. Louvem com as palmas. Nada vai me separar
Amém. Para a nossa reflexão desta noite, eu peço a você para que deixe a sua Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Deixe a sua Bíblia aberta, não faremos essa leitura, e no transcorrer da mensagem nós vamos citando trechos dessa leitura em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, cujo tema da mensagem é do agrado de Deus. Do agrado de Deus. E quando eu falo do agrado de Deus, eu queria fazer um apelo para que você relacionasse essa afirmação com a palavra fé. Relacione o agradar a Deus com a palavra fé. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Então, a proposta desta mensagem é eu relacionar a minha fé com agradar a Deus. Você tem fé em Deus? Quem está em casa agora, ou do trabalho, ou à distância, nos acompanhando em tempo real, respondendo cada um para si, você tem fé em Deus? E você sabe que não é muito difícil a pessoa simplesmente dizer, eu tenho fé em Deus. Agora a questão é o seguinte, é relacionar a fé com o verbo agradar. Agradar a Deus. Este é o tema da nossa reflexão. Resumidamente, com esta introdução, nós podemos dizer que a essência da nossa fé consiste nisto, em agradarmos a Deus. A essência da fé de qualquer pessoa está em agradar a Deus. Tem fé em Deus? A essência da sua fé está em agradar a Deus. Se nós não agradamos a Deus, a nossa fé está sem esta essência. É uma grossa contradição alguém afirmar que tem fé em Deus, mas ao mesmo tempo vive totalmente ao contrário daquilo que agrada a Deus. Como é que alguém pode dizer que tem fé em Deus se não o agrada? É a mesma coisa de uma filha dizer que ama a sua mãe, mas o tempo todo aborrece a sua mãe, desobedecendo a sua mãe, contrariando a sua mãe, aborrecendo a sua mãe. Geralmente, quando nós, seja por ímpeto, seja por reflexo, e de repentemente, na nossa fraqueza, até premeditadamente, nós tomamos certas atitudes, ou praticamos certas ações, justamente para deixar sofrer as consequências, aquelas que nós não nos agradamos delas. Quando a Bíblia fala que nós devemos aborrecer ao diabo, você sabe o que significa esta palavra? Que nós devemos aborrecer ao diabo? É justamente isso, contrariar o diabo. É não entrar na conversa dele. É não agradar a ele. É não fazer o que ele está querendo que nós façamos. É não atendermos às propostas dele. E quando nós não fazemos isto, nós estamos aborrecendo o diabo. Por isso nós devemos aborrecer o diabo. E claro que ele tem que ficar aborrecido conosco, porque nós não aceitamos fazer aquilo. Nós não aceitamos
Nós não aceitamos a fazer aquilo que Ele quer. Então Ele fica muito aborrecido. E como é que alguém pode dizer que tem fé em Deus? Como que um filho pode dizer que ama o seu pai, que se preocupa com o seu pai, se o filho faz aquilo que contraria o seu pai? Com Deus não é diferente, meus irmãos. É uma grossa contradição, seja quem for, dentro ou fora da membresia de uma igreja. Alguém dizer que tem fé em Deus, mas ao mesmo tempo vive totalmente ao contrário do agrado dele. Como alguém pode afirmar ter fé em Deus, entre tantos exemplos, mas carregando entre os seus pertences preservativos para a imoralidade sexual? Como alguém pode afirmar ter fé em Deus, mas na prática da mentira, da contenda, da embriaguez, do coração apegado ao materialismo e por aí em diante? É como se alguém tivesse dito: olha, Senhor, eu descobri uma maneira melhor do que a do Senhor, de ser temente a Ti, mas sem fazer aquilo que Tu queres que eu faça. É como um cristão que diz o seguinte: olha que Jesus, se nós somos cristãos, é porque nós seguimos o ensinamento de Cristo. E de repente alguém diz assim: eu descobri uma melhor maneira de ser cristão do que o próprio autor do cristianismo. É como um crente membro da igreja de Jesus e que dissesse assim: eu descobri uma melhor maneira de ser membro da igreja de Jesus Cristo do que a maneira apresentada pelo próprio cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. Nós somos corpo dele. Então, meus irmãos, eis a questão: temos realmente fé em Deus? A fé está totalmente relacionada com o nosso agradar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, nos afirma: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem lugar com Deus. Nós vamos encontrar também em Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, porque esses não agradam a Deus. Segundo a Bíblia, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. É assim que nos diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela fé. Mas que fé é essa, quando ao mesmo tempo vivemos de forma incondizente com o agrado de Deus? Qualquer pessoa sensata, ela sabe quando está desagradando a Deus. O apóstolo Paulo fala em uma de suas epístolas algo até bem profundo, até complexo. Ele chega até a dizer que as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm dentro do coração delas um juiz.
Um juiz que as acusa de quando elas estão fazendo alguma coisa errada. E é interessante que isso é tão claro na questão de convivência, na questão social, na questão de relacionamentos. O princípio básico, primeiro, primitivo e simples é o seguinte: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Para início de conversa, o que é ruim? Ruim é tudo aquilo que fizerem a você, você não vai gostar. Ruim é tudo aquilo que fizerem a você, vai deixar você em desvantagem, em prejuízo. Ruim é tudo aquilo que vai deixar você desgostoso, você triste, você aborrecido, você prejudicado. Então aí já é um princípio básico do ser humano. E como fazer com os outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. Esse princípio é o princípio básico na sociologia para nos fazer ver que assim nós vamos aprendendo a conviver em sociedade, em grupos. É só respeitarmos aquilo que o outro não gosta, que seja feito a ele. E o que ele não gosta? É aquilo que eu também não gosto, que faça comigo. E não precisa ser cristão para isto. Não precisa conhecer a Bíblia para isso. Não precisa acreditar em Deus, porque até ateu está vivendo com esse respeito ao próximo, respeitando o espaço do outro, respeitando o seu semelhante. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que até os ímpios, eles sabem quando estão fazendo alguma coisa errada. Quando estão fazendo alguma coisa que contraria, que cometem, onde fazem com que cometam um delito, um crime, algo impróprio, inadequado. Quanto mais nós, os cristãos, que segundo a Bíblia nós tomamos parte no julgamento do mundo. Então, meus irmãos, qualquer pessoa sensata sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Qualquer pessoa sensata sabe quando desagrada a Deus. Agradar a Deus, como quase tudo na vida, não é algo que acontece sem a gente fazer esforço. É preciso fazer esforço. É preciso fazer esforço. Por isso o apóstolo Paulo nos mostra que o que precisamos para agradar a Deus. É interessante que nesta leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, ele apresenta para nós aqui apenas uma condição para agradarmos a Deus. É necessário apenas progresso na vida espiritual. Para agradar a Deus, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, ele só apresenta essa condição. É preciso progresso na vida espiritual. Progresso na vida espiritual também não acontece da noite para o dia. Progresso na vida espiritual não acontece no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos. Progresso na vida espiritual é um processo constante de aprendizagem. Aprendizagem no sentido particular ou individual, e também aprendizagem no sentido mútuo, no sentido coletivo, podemos assim dizer. É um aprendizado que nós adquirimos simultaneamente quando estamos juntos com a igreja de Cristo. Quando estamos juntos com outros cristãos, uns com os outros, como disse Paulo aos crentes de Tessalônica. Agora, acompanhe comigo aí no versículo 1, que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando isto. No versículo 1, há um trecho onde ele assim diz: como aprendestes de nós. Primeira pessoa do plural. É um aprendizado junto com os outros.
Você já observou que a Bíblia está cheia de exemplos assim? Por exemplo, Moisés. Deus conversou com Moisés lá no deserto, na sarça ardente. Deus trabalhou com Moisés para que ele se desse por convencido para voltar ao Egito e liderar o povo na saída do Egito. Moisés levou o povo à saída do Egito. Moisés tomou parte em todos os milagres, dizendo melhor, nas pragas do Egito. Através de Moisés, Deus fez algo, fez coisas tremendas. Mas quando Moisés para dar aconselhamento para o povo, chega o sogro dele e diz assim: Moisés, desse jeito você vai matar o povo e você vai morrer também. Porque você sozinho cuidar de todos os problemas do povo, por que você não divide isso por turno? Coloca um responsável para grupo de tantos, outro responsável para grupo de tantos, e assim foi diminuindo até chegar a um determinado número, e aí o conselho do sogro de Moisés: se por acaso houver alguma coisa que eles não consigam resolver, então aí vem um só para trazer para você o problema, mas muita coisa já foi filtrada no meio do caminho, e o próprio povo entre si já resolveu, porque você colocou pessoas capazes para estarem trabalhando com você. E aquilo fez uma diferença, vamos dizer assim, no ministério de Moisés. Nós poderíamos falar aqui muita coisa sobre isto, mas eu só quero dizer uma apenas. Poderíamos falar muitas coisas, mas só quero dizer uma apenas. Mas por que Deus não falou isso para Moisés? Por que Deus não explicou para Moisés? Por que Deus não deu essa orientação a Moisés? Entre tantas coisas que nós aqui vemos, eu vejo o principal. Deus queria, no aprendizado de Moisés, conhecimento também no sentido coletivo, no sentido mútuo. Moisés, aprenda com seu sogro. Assim como Moisés deve ter aprendido muita coisa com Arão, Moisés deve ter aprendido muita coisa com Miriam, Moisés deve ter aprendido muita coisa com Josué, Moisés deve ter aprendido muita coisa com Caleb e muitas outras pessoas. Moisés não seria a pessoa que foi só por conta do que no particular ele vivia com Deus. E é isso que Deus quer de nós. É isso que o apóstolo Paulo ele fala para nós. O nosso progresso espiritual não vem só por conta do que nós aprendemos do estudo da palavra de Deus, na leitura diária, na nossa devocional pessoal, particular, trancado no nosso quarto, orando, meditando. Há um progresso que nunca tomaremos parte nele se nós não aceitarmos esse conhecimento ou essa aprendizagem juntamente com nossos irmãos, como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus. O progresso espiritual é algo que precisa ser aplicado à nossa vida diária e permanentemente. Não é um dia sim, outro não. Não é um dia só na semana, não é um dia só no mês, não é apenas um mês no ano ou ocasionalmente em determinados anos da vida. O progresso espiritual é algo que precisa ser aplicado à nossa vida diária e permanentemente, independente das circunstâncias e do transcorrer do tempo, porque independe de cada faixa etária que nós vamos adentrando pela vida afora. Ninguém pode dizer: eu já estou com determinada idade, eu já tenho determinado tempo de membro de igreja, eu já li a Bíblia toda, já preguei não sei quantas vezes, eu tenho cargo na igreja e sei muito mais do que você que está chegando. Não, todos nós constantemente
temos algo novo para aprender. Segundo alguns psicólogos, quando uma pessoa chega a dizer: eu já sei tudo, não precisa me explicar mais nada, ela já morreu e não sabe. Porque segundo alguns psicólogos, a gente vive aprendendo e morre ainda sem saber de muita coisa. Aprender faz parte da vida. Qualquer pessoa que queira progredir na vida, ela se depara também com o chamado processo de avanço. É na medida que avançamos que vamos encontrando as condições para avaliarmos o nosso próprio progresso. E no sentido espiritual também não tem como ser diferente. Eu queria desafiar a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, que fizesse uma rápida reflexão. Você já participa de um processo? Você que já é membro de igreja, não importa há quanto tempo, que já é batizado, não importa há quanto tempo, que já conhece a palavra de Deus, não importa há quanto tempo. Uns aqui já conhecem a palavra de Deus praticamente desde o dia que nasceram, como é o meu caso, força de expressão, obviamente, porque nasci num lar cristão. Outros já conhecem a palavra ou tomaram conhecimento numa determinada fase da vida. Outros acabaram de se converter há pouco tempo, mas faça uma avaliação daquele dia até hoje. O quanto você já avançou? O quanto nós já avançamos? Se progredimos ou regredimos? Ou ficamos aniquilados? Bebês ainda do mesmo jeito. O tempo, ele é amigo ou inimigo neste momento. É na medida que avançamos que vamos encontrando as condições para olharmos para trás e podermos ver o quanto já percorremos, o quanto já avançamos, o quanto já progredimos, o quanto já crescemos, o quanto já melhoramos. Não fomos chamados para ficarmos como um córrego com água represada, apodrecendo, criando limo, perdendo oxigenação. Há crentes que parecem córrego d'água. Jesus Cristo disse que quando nós nos relacionamos com Ele, também rios de água viva jorram de nós. Mas infelizmente há crentes que a água continua parada numa poça, apodrecendo. Porque não progride, não avança, não melhora, não cresce. Continuam parados no mesmo lugar. Você sabe o que acontece quando a água fica parada. A água não foi feita para ficar parada. A água só tem utilidade, a água só tem vida, a água só fornece alegria, prosperidade. A água só tem utilidade quando ela está em avanço, avançando, andando para frente. Se ficar parada, ela se torna um veneno. Assim também é na vida espiritual de cada crente. O processo de progresso espiritual precisa aumentar em nossas vidas. Precisa aumentar sempre, porque ele é o processo de doutrinação com a autoridade de Jesus. Entre tantos exemplos que nós poderíamos aqui citar, exemplos bíblicos, citaremos apenas alguns imperativos, como exemplos que nos motivam, que nos ordenam para o nosso progresso espiritual. Eu poderia citar aqui vários, e eu não tenho assim uma ordem, se esse deveria ser o primeiro, se o outro deveria ser o segundo. Eu lembrei aqui de 4 passagens, 4 imperativos
para o nosso progresso espiritual. O primeiro que eu vou citar é um exemplo no sentido particular, no sentido individual. O que eu preciso fazer individualmente, lá no meu particular, para que eu possa progredir espiritualmente. Está em Efésios capítulo 5, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus, é o imperativo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui não é para eu imitar ninguém, não é para eu imitar o pastor, não é para eu imitar o missionário, não é para eu imitar o apóstolo Paulo, não é para eu imitar o diácono, não é para eu imitar o meu pai, o meu professor, o crente mais antigo, mas como filho de Deus, eu, no meu particular, imitar Deus. Eu devo agradar a Deus. Sede meus imitadores, aliás, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui no sentido particular. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo agora, ele vai nos apresentar um outro imperativo da parte de Deus, mas agora no sentido mútuo. Em Efésios 5, 1, nós vimos no sentido particular. E agora no sentido mútuo ou coletivo. Aí ele vai falar: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores. Aqui não é que o apóstolo Paulo esteja sendo prepotente. Não é que o apóstolo Paulo esteja querendo ser melhor do que os outros. O que o apóstolo Paulo está apresentando aqui para nós, o princípio é o seguinte: siga o exemplo de quem quer melhorar. Há um ditado que diz que quem anda com quem não quer melhorar, quem convive com quem não quer progredir, lá no meio popular diz que a pessoa, ela emburrece, ela não se aborrece, ela emburrece. Eu ouvi isso de alguém algum tempo atrás. Agora, eu posso dizer para você uma coisa: coisa boa é andar ao lado de quem quer progredir. Coisa boa é andar ao lado de quem pensa grande, de quem quer melhorar. E por andarmos juntos com pessoas assim, de repente, elas mesmas nem precisam falar para a gente fazer a mesma coisa. Nós começamos a ver as coisas boas. E aprendemos o que é bom. Em todos os sentidos. E olhamos e começamos a dizer: eu quero aquilo para a minha vida também. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola, o seu bilhetinho a Filemon, em outras palavras, ele fala mais ou menos assim: olha, Filemon, à medida em que as pessoas começarem a ver na sua vida as coisas boas que só Jesus pode fazer, elas vão começar a desejar o mesmo para elas. O apóstolo Paulo estava falando da importância do testemunho de Filemon, mas também falando do que acaba acontecendo de tabela com outras pessoas. Olha, isso é bom para ele, então é bom para mim também. O apóstolo Paulo estava aqui então, ao fazer esta afirmação imperativa: sede meus imitadores, ele está colocando para essas pessoas: vejam as coisas boas que Deus está fazendo na minha vida. Veja o quanto eu estou levando de vantagem por procurar andar de forma que o agrade. Porque obviamente que ninguém gostaria de seguir o exemplo dele se vissem o contrário. Então, meu irmão, minha irmã, ande com quem quer cada vez mais andar perto de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chega a dizer em outras palavras, que aqueles que pensam ao contrário
desses afasta-te. Nem sempre procede o verbo que diz: digas-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Claro que nem sempre procede. Mas uma coisa nós sabemos: o filho pródigo comeu lavagem, não depois que chegou lá no chiqueiro tomando conta de porcos. A partir do momento que ele passou a andar distante do pai dele, ele já começou a se aproximar dos porcos. E não poderia ter outro destino para ele: chiqueiro, lama, lavagem para comer. Porque se afastou de alguém que ele deveria imitar, o pai dele. É assim que acontece na vida com qualquer filho que se contraria contra o seu pai. Com qualquer filha que não segue a orientação da sua mãe. O professor da escola toma lugar, o professor da faculdade toma o lugar, a vizinha toma o lugar, a coleguinha do trabalho toma lugar, e no final não é outro, é lá no chiqueiro comendo lavagem. Por isto nós encontramos esta afirmação: sede meus imitadores, ande com quem quer andar coladinho com Jesus. Ande com quem quer melhorar cada vez mais, que nunca está satisfeito em no outro dia ser a mesma coisa do dia anterior. Quer crescer, quer melhorar, quer progredir, quer avançar a cada dia. Mas para que isso venha a se tornar realidade, para reforçar, nós vamos encontrar mais dois imperativos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Em Efésios capítulo 4, versículo 27. Para mim, o suprassumo de Efésios capítulo 4 é o versículo 27. Para mim, eu poderia resumir o capítulo 4 todinho de Efésios neste trecho do versículo 27. Não deis lugar ao diabo. E em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a listar tudo aquilo que pode representar uma janela para darmos lugar ao diabo. Todo o capítulo 4, ele vai falar sobre o comportamento do filho com os pais, ele vai falar da relação das pessoas na família, ele recomenda a não ficar gritando um com o outro, falando alto, criando desavença, fazendo pouco caso e por aí afora. Tudo se resume nesse imperativo. Enfim, não deis lugar ao diabo. Quer avançar, quer crescer, quer progredir espiritualmente? A palavra de ordem em Efésios capítulo 4 é: não deis lugar ao diabo. E agora nós vamos para o capítulo 5. Assim como no capítulo 4 o suprassumo é: não deis lugar ao diabo, o suprassumo para mim no capítulo 5 é o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Olha só que coisa interessante. O capítulo 4 se resume nisto: não deis lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo começa a listar tudo aquilo que pode representar lugar para o diabo. Chega no capítulo 5, então ele agora faz o oposto. O antônimo do capítulo 4 agora é o capítulo 5. Ele já começa a dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus. E aí então no capítulo 5 ele vai apresentando, vai listando tudo aquilo que pode nos ajudar a sermos imitadores de Deus. Meu irmão, faça um parâmetro, leia Efésios capítulo 4, aonde a palavra-chave é não deis lugar ao diabo, e depois leia o capítulo 5, aonde a palavra-chave é sede imitadores de Deus. E agora comece a fazer um parâmetro entre as duas listas que o apóstolo Paulo apresenta. Uma para quem quer dar lugar ao diabo, e a outra para quem quer ser imitador de Deus. E quando chega lá no versículo 18, nós vamos encontrar um imperativo para que nós possamos ser imitadores de Deus. Enchei-vos
do Espírito. É um imperativo. É uma ordem para obedecermos. Os filhos de Deus são santos porque o seu Pai, que é Deus, é santo. E se nós somos santos, separados, então nós devemos ser cheios do Espírito. Não tem como ser santo se não obedecer, ser cheio do Espírito Santo. Parece brincadeira o que eu vou falar, brincadeira de criança, mas tem crente que não está preocupado. Para que ser cheio do Espírito Santo? Quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pastor, porque para pastorear uma igreja, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver cheio, como é que vai aguentar? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo é o pregador. É aquele irmão ou aquela irmã que estão lá na frente ministrando louvor. É um imperativo para todos os santos. Enchei-vos do Espírito. E aí é difícil falar desse imperativo sem lembrar do que está em 1 João capítulo 5, aonde nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Então, se o imperativo de Deus é para sermos cheios do Espírito, então, meu irmão, leia Efésios capítulo 4, veja tudo aquilo que não pode ser feito para dar lugar ao diabo, e agora então, vá para o capítulo 5, veja tudo aquilo que pode lhe ajudar a ser imitador de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, pela fé, na certeza de que se você orar segundo a vontade de Deus, Deus vai lhe atender. É assim que nos diz em 1 João capítulo 5. Conforme eu falei aqui no início, ou no decorrer da mensagem, para vivermos no agrado ou do agrado de Deus, a condição que o apóstolo Paulo apresenta para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, é progresso na vida espiritual. E para concluir a mensagem, eu quero fazer esta conclusão diferente. Eu vou fazer a conclusão em duas etapas. Primeira etapa, é preciso ressaltar que esse processo para o nosso progresso espiritual é o mesmo que também nos ajuda em nossa vida afetiva. Isso mesmo, afetiva. Pegue o dicionário e veja o significado da palavra afetiva. Se você não se dispersar, aí mesmo no Google, no seu celular, enquanto você está compartilhando a live da igreja, veja o que significa a palavra afetiva. Essa palavra tem a ver com afeição entre um homem e uma mulher. Nós temos carências biológicas. Temos carências que dizem respeito à nossa vida sexual. E quem nos fez assim foi o diabo? Não foi o diabo, foi Deus. E você pediu a Deus para fazer você desse jeito? Não pediu? Então Deus tem algo a ver com isso. Então Deus também quer cuidar disso. Então é preciso ressaltar que esse processo, no progresso espiritual, ele também nos ajuda em nossa vida afetiva. Leia aí os versículos 3, 4 e 5 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro, porque é o processo da moralidade de se casar.
Lá no versículo 3 vai nos dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Olha que coisa tremenda! A vontade de Deus é a nossa santificação. Aleluias! Mas eu falei alguma novidade? Mas ainda tem o restante do versículo. Porque estamos falando de progresso na vida espiritual para agradarmos a Deus. O versículo 3 termina assim: que vos abstenhais da prostituição, que é um atalho, que é um artifício, que é uma proposta indecente de satisfação da vida afetiva, fora do projeto de Deus para aquele que Ele fez conforme a sua imagem e sua semelhança. O plano de Deus deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Deus nos fez com carências afetivas, e glórias a Deus por isso. Graças a Deus que eu sinto atração por mulher, porque se não sentisse, eu não teria 2 filhas. Graças a Deus que Jaciara sente atração por homem, e eu sou o homem dela, e ela é a minha mulher, e nós temos afeição um pelo outro, dentro do plano de Deus, e não na proposta indecente do mundo. Por isso nós constituímos família. Eu deixei o meu pai e minha mãe e me uni à minha adjuntora, minha esposa. É plano de Deus para satisfazer a minha vida afetiva. Não temos como fugir disso, está na Bíblia. Porque esta é a vontade de Deus para a santificação dela e a vontade de Deus para a minha santificação também. E também porque é o processo que estabelece o modo como se casar. No versículo 4 vai nos dizer assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Aqui está estabelecido como nós devemos nos casar. E terceiro, porque é o processo que estabelece o motivo para se casar. O versículo 5 vai dizer: não na paixão da concupiscência. Então, o quarto motivo, porque é o processo que estabelece o modelo para se casar. E aqui está no versículo 5: não como os gentios que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Esse processo agora, a segunda parte, na conclusão, é necessário para vivermos de acordo com o chamado de Deus. Focalize aí a sua atenção nos versículos 6 e 7. Nós vamos encontrar que Deus nos chamou para a santificação em todas as áreas das nossas vidas, e não para as impurezas. Assim nos dizem esses 2 versículos, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Enfim, fechando aqui a mensagem, o nosso principal desejo deve ser a de agradar a Deus em tudo. Precisamos fazer de todo esforço para agradar aquele que deu tudo por nós, conforme nos diz agora, fechando a mensagem, o último versículo, o versículo 8. O versículo 8 assim nos diz, acompanha comigo:
Quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém, igreja? Portanto, busquemos andar agradando a Deus, sabendo que a essência da nossa fé consiste nisso, em agradar a Deus. E para isto é necessário progresso espiritual. E parte disto também é para nos ajudar em nossa vida afetiva, para andarmos em santidade ou santificação diante do Senhor. Ministério de louvor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor.
Nós vamos orar, encerrando o culto desta noite. Nós queremos agradecer a participação de todos, que Deus possa estar assim abençoando a vida de cada um e dando a todos uma semana abençoada. Vamos ficar de pé, encerrando o culto desta noite com a oração apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e por todo sempre. Amém.